Uma das maiores estratégias tributárias usadas por clínicas no Brasil pode estar com os dias contados. Ou talvez não. Será que a equiparação hospitalar continua valendo com a reforma tributária? Essa é uma das maiores perguntas que nós temos no setor médico. Se você é médico, dono de clínica, contador ou algum especialista da área de saúde, essa resposta pode mudar completamente a carga tributária do seu negócio. A chamada equiparação hospitalar é uma construção jurídica consolidada pelo STJ que permite que algumas clínicas médicas sejam tratadas para fins tributários como hospitais. Isso permite que essas clínicas utilizem a base de cálculo com uma incidência menor no lucro presumido, reduzindo significativamente o imposto de renda e a contribuição social, o que em termos financeiros é um impacto extremamente relevante. Então, na prática, muitas clínicas deixam de pagar os impostos sobre uma base de 32% e essa base passa a ser 8% ou 12%, dependendo do imposto, ou seja, 8% para imposto de renda e 12% para contribuição social. Falei base sobre imposto, mas é base sobre tributo. Dependendo então da estrutura que a sua clínica esteja hoje consolidada, isso representa uma redução da base tributável de aproximadamente, pasme, de 62,5% até 75% de diminuição no seu desembolso financeiro com imposto de renda e contribuição social somados. Isso pode gerar uma economia relevante de tributos para clínicas que se enquadram no critério definido por essa jurisprudência. Muitos falam sobre isso, mas poucos notaram que a reforma tributária traz. Ela passa a mudar profundamente a tributação sobre o consumo. Isso nós já sabemos. O que nós não paramos para analisar é que na área da saúde, mais especificamente medicina para clínicas, nós temos um impacto muito maior. E por que isso acontece? Porque saem os tributos como PIS, COFINS e ISS e entram a CBS e a IBS dentro de um modelo de tributação sobre o que se chama valor agregado. Mas aqui está um ponto extremamente importante, oculto, e que talvez você não tenha ouvido falar e que depois desse vídeo você vai ver que muita gente vai, entre aspas, copiar o que eu vou falar. A equiparação hospitalar não está ligada a esses tributos sobre o consumo. Isso todos já sabemos. Ela está ligada ao imposto de renda e à contribuição social que continuam existindo. Também já sabemos. Então, do ponto de vista jurídico, a equiparação hospitalar não foi extinta pela reforma tributária. Tudo bem, algumas pessoas já falam disso, mas eu já vou te contar o que está oculto. As regras do lucro presumido para o imposto de renda e a contribuição social continuam existindo, ou seja, a tese continua viva, mas existe uma consequência que é agora o que eu queria que você prestasse atenção. A reforma tributária, ela traz algo que quase ninguém está discutindo. Hoje, quando uma clínica calcula o lucro presumido dentro do faturamento, ela está incidindo o imposto de renda e a contribuição social sobre vários tributos que fazem parte do preço. Como eu falei com você, nós temos dentro dessa base o ISS, o PIS e a COFINS. Ou seja, a clínica paga imposto de renda, contribuição social sobre valores sobre impostos, sobre esses tributos que eu acabei de te falar. E com a reforma tributária, pessoal, isso muda. E é por isso que eu chamo a atenção. CBS e IBS, dentro das regras da reforma tributária, passam a ser calculados por fora do preço. Ou seja, quando o cliente paga o imposto, quando o médico paga o imposto, quando o gerente da clínica paga esses tributos, esses valores não estarão dentro da base de incidência de um imposto de renda e da contribuição social. E se o imposto não entra na receita, a base de cálculo do lucro presumido pode ficar menor. E isso ninguém está comentando.
O que então significa? Significa que a reforma tributária pode gerar um efeito extremamente curioso. A equiparação hospitalar continua existindo, como eu já falei. A própria base de cálculo econômica do lucro presumido é que é o segredo. Ela muda. Dependendo da carga atual de tributos que compõem o preço do serviço, essa base pode diminuir algo em torno de 5 a 15% apenas pelo fato da CBS e a IBS passarem a ser cobrados por fora e não integrarem essas receitas de imposto de renda e contribuição social. Ou seja, o impacto tributário real das clínicas médicas pode ser diferente do que muitos estão imaginando. E esse é o grande pulo do gato. Quem tem clínica ou presta serviços médicos precisa reavaliar sua estrutura imediatamente. Contadores precisam sentar com os donos, os sócios das clínicas, os gerentes das clínicas e continuar conversando sobre esse benefício da equiparação hospitalar. Outros, inclusive, podem descobrir que o novo sistema muda completamente o cálculo da carga tributária e se surpreender com essa pancada gigantesca de economia que pode vir chegando. Então, a reforma tributária ainda guarda várias nuances, não tenha dúvida. E se você quer saber sobre elas, acompanhe meu canal. Lá eu falo sobre vários impactos estratégicos da reforma tributária. Não falo sobre o dia a dia, sobre emitir uma nota, sobre como os sistemas vão se comportar, mas falo de estratégia, economia financeira, economia econômica. E quem entende essas nuances primeiro pode tomar decisões muito mais inteligentes. Por isso, fique no canal, curta, compartilhe. E na reforma tributária, o maior risco não é pagar impostos, é não entender como o novo sistema realmente funciona. Cuidado com a mesmice contadores, cuidado com a mesmice médicos. Essa e várias outras questões estratégicas da reforma tributária no discurso em profundidade estão no nosso canal. Bem, e se quer algo mais pesado do que isso, mais forte, mais robusto, faça parte do nosso curso de reforma tributária voltado tanto para médicos que possuem clínicas, consultórios, ou seja, qualquer atividade da medicina, como para contadores que atendem empresas da área de saúde. Se você quiser entender melhor como essas nuances podem impactar a tributação na prática, envie aqui no direct a palavra reforma nos comentários ou então nos siga nas redes sociais. Se mandar reforma, eu entro em contato e explico melhor essa questão completa que eu estou comentando. Entre em contato, eu vou entrar em contato com você. Um grande abraço, até a próxima, curta, compartilhe esse vídeo.